Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que tenhamos todos uma noite abençoada, né, na presença do Senhor, que cada dia possamos estar com os nossos corações voltados, né, para cumprir o ID, para fazer a vontade do Senhor e prosseguir, né, na nossa caminhada rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, né? E cada dia mais, né, procurando nos santificar para que possamos viver, né, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, no que diz respeito à Sua palavra. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, né, para que possamos cada dia, né, as oportunidades a nós dada, que elas possam ser aproveitadas, né, no que diz respeito à pregação da palavra, o viver, né, diário de acordo com a palavra, colocar em primeiro lugar a palavra do Senhor, né, e as outras coisas possam estar em segundo plano, né, embora sejam importantes, mas não é mais importante do que a palavra de Deus, do que viver a palavra do Senhor. E todas essas coisas, né, só vem somar, né? Primeiro o Senhor, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, né, segundo, né, a vontade do Senhor, o plano, né, maravilhoso que o Senhor tem para nós, né, os pensamentos, como ele diz, através do profeta Jeremias, né, eu sei os planos que eu tenho para vós, são planos, não são pensamento de mal, mas de paz, né. Deus possa abençoar a sua vida, tenhamos todos uma noite abençoadora. Abram comigo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 8 e 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 8 e 9. Diz assim: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Algo aqui, né, que no versículo 9 diz, né, para, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Para a aquisição da salvação, o que é isso, né? Se somos salvos, né, mas a salvação, ela tem, né, um significado triplo, né? Presente, passado, presente e futuro, né? Fomos salvos, né, pela justificação, quando confiamos pela primeira vez em Cristo, quando nos convertemos, né, quando aceitamos a Cristo, fomos salvos, né, justificação, né? Estamos sendo salvos, né? E aí, como Pedro diz, né, 1 Pedro 1,16, sede santo, porque o Senhor sou santo. Então, através da santificação, né, nós estamos sendo salvos, à medida que o Espírito Santo continua a realizar suas obras em nós, e ainda seremos salvos, né? E a glorificação no escatom, né, quando Cristo Jesus, né, vier nos buscar, seremos salvos quando compartilhamos no triunfo final do Senhor. Então, fomos salvos, justificação, estamos sendo salvos na santificação cada dia, né? Estamos sendo salvos, cada dia nos aproximamos mais de Cristo, né? Santificação é um processo, salvação é uma vez só, né? É um ato. Agora, santificação ele é um processo. E ainda seremos salvos, né? É, 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 na glorificação, né? Esse processo para Deus já se cumpriu. Para mim, para você, nós estamos ainda, né? Nesse caminho aí, né? Fomos salvos por Cristo Jesus, quando ele nos justificou, estamos sendo salvos, né? Quando nós estamos nos santificando, né? Nos separando para o Senhor, separados do pecado, né?
e para o Senhor, né? Chamados para fora, né? Isso quer dizer igreja, né? Então nós somos separados, então nós não andamos junto de acordo com a multidão. E seremos salvos, né? E aí, né, a consumação de todas essas coisas, né? Na glorificação, quando nós seremos glorificados. Paulo vai falando lá em Romanos 8, né, ele vai colocando, né? É, é como se fosse uma escada, né? Nos justificou, nos chamou e até nos glorificou. É o último ato, né? Quando nós seremos glorificados, quando Jesus vier, né, com poder e glória nos buscar. Então, né, quando o texto fala aqui, né, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. É nesse sentido, né, que é passado, presente, futuro. No passado, e a Bíblia vai falar, que antes da fundação do mundo, né, de todas as coisas, Deus já tinha nos arquitetado, né, por assim dizer, esse plano maravilhoso da salvação, que Jesus viria para nos salvar. Isso foi antes da fundação do mundo. E quando Jesus veio, ele nos salvou de fato ali, ele foi consumado ali, né, na cruz do Calvário, quando ele morreu ali na cruz, né, Jesus nos salvou e seremos, né, salvos de uma vez por todas, né, do poder do pecado, quando Jesus nos glorificar na sua vida. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, né? Que há muitas coisas, né, no que diz respeito à palavra do Senhor, que nós não compreendemos ainda em sua totalidade. Mas contando com a graça, né, o Espírito Santo nos iluminando, né, nos dando orientação, nós vamos compreendendo, né? Eu acho que a grande questão, né, do discípulo de Jesus, do cristão, é a humildade, né? É saber que nós não somos nada, nós não temos nada, e sem Cristo nós não temos condições de fazer nada. Então tudo é dele, para ele, por ele. Se nós estamos fazendo alguma coisa, se tudo está indo a mil maravilhas, se tudo está acontecendo, né, grandemente em todas as áreas de atuação que você possa estar, nós não devemos atribuir isso a nós, né? Nós somos apenas instrumentos, né? O efetuar é de Deus, o capacitar é dele, e quando ele te chama, meu irmão, ele te capacita, né, para fazer aquela obra específica, o qual ele confiou a mim e a você. Ele nos capacitará, né, nesse processo. Basta que nós nos entregamos a ele, confiados, né, que em tudo ele será nosso provedor, né, e entregar as nossas vidas a ele como Senhor, deixar que ele seja Senhor. Senhor, de fato, faça a tua vontade na minha vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra, louvado e agradecido seja o teu nome, meu Deus, obrigado por esse privilégio. Te louvamos nessa noite, te pedimos, fala conosco, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar uma canção.
Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pelos louvores cantados, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Graças, a este amor, as misericórdias do Senhor, a este amor imorredouro, que nós estamos aqui mais uma vez. É por causa da graça, infinita graça, para aprender mais um pouco da palavra do Senhor, para podermos compartilhar, algo que o Senhor tem ao meu e ao seu coração nessa noite. Gostaria que você abrisse a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1, versos 2 a 10, que diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé no trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, não a nós, mas ao Teu nome, toda honra, toda glória. Te pedimos, ó Pai, agora nesta noite, neste momento, fala conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Algo assim, que eu fico maravilhado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vieram para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Aí aqueles, que deveriam agarrar a palavra de Deus assim com toda a força, com todo o desejo, com toda a vontade, não fizeram, muito antes pelo contrário, trabalharam contra o evangelho, engrossaram o couro, crucifica-o, e levando Jesus até aquele Calvário. Claro que não foi por causa disto, isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, foi por amor a mim e a você. E a Bíblia fala que foi Deus, que planejou, para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Meus irmãos, isso é algo assim maravilhoso. E Paulo vem falando aqui, que eu acho tremendo e maravilhoso. Ele diz assim, é porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também a todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Já viu? E pensou, olha a fé de fulano, é algo assim, nós não precisamos nem falar. Sabemos, que fulano tem uma fé tão grande, ele depende verdadeiramente do Senhor. E aqui está falando de uma igreja, essa igreja é uma igreja considerada uma igreja ideal, Então Paulo fala, vem tratando aqui um povo eleito por Deus nessa carta, um povo eleito por Deus. Você certamente já ouviu algum pastor dizer: se você encontrar uma igreja perfeita, não se torne membro dela, pois se o fizer, deixará de ser perfeita. Mas a igreja de Tessalônica parece ser uma igreja ideal. Pelo menos 3 vezes Paulo dá graças a Deus pela igreja, a maneira como ela respondeu ao seu ministério. Nos versos 2, do capítulo 1, no capítulo 2, 13, e no capítulo 3, 9.
O que a tornava ideal e motivo de alegria para o coração do apóstolo? Quais eram as características? É preciso, meus irmãos, que entendamos o que é um povo eleito. A doutrina da eleição divina confunde alguns e assusta outros, e nenhuma dessas reações tem justificativa. Enquanto vida tivermos aqui, jamais seremos capazes de entender o conceito da eleição em sua totalidade. Mas não devemos ignorar essa importante doutrina, ensinada ao longo das Escrituras. Vejamos alguns pontos, meus irmãos, que evidenciam a eleição divina. Primeira coisa, Paulo vai tratar aqui, né? A salvação começa com Deus. Segunda coisa, ele vai falar que a salvação envolve o amor de Deus. A salvação, ela envolve fé. A salvação envolve a Trindade. A salvação transforma a vida. Então, meus irmãos, vejamos alguns pontos, né, da palavra do Senhor para que possamos compreender o povo eleito, né? E este povo era eleito por Deus ali, né? E Paulo fala que essa igreja é uma igreja ideal. Eu não preciso falar da fé de vocês. Você abraçou o evangelho com todas as suas forças. Eu não preciso estar falando por aí da fé de vocês. Todos já sabem que vocês deixaram de servir a ídolos e voltar estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe as nossas vidas. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que a salvação começa com Deus. Notem aí no versos 13 do capítulo 2:13, diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós os que crestes. Efésios 1:4, também, por favor, gostaria de estar lendo Efésios 1:4. Efésios 1:4. Em 4 e 5 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E também do texto que lemos aí no verso 4, né? 1 Tessalonicenses 1:4 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então Paulo vem falando que a salvação ela começa em Deus, né? Começa com o Senhor. Essa verdade é algo que nós não conseguimos compreender. Antes de tudo ser formado, Deus já havia planejado nos salvar. Em sua presciência, ele nos elegeu, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. 1 Pedro 1:2. Todo o plano de salvação nasceu no coração de Deus muito antes do homem ser criado e do universo ser formado. Isso quer dizer que Deus, em sua presciência, sabia que o plano de salvação seria aceito por uns e outros não. Como Paulo relata em Efésios 1:9-11, por favor. Efésios 1:9-11. Diz assim, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, porque propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, muito antes, né, Deus já tinha, né, e aqui o verso 10 fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude. A Bíblia fala que o Senhor veio, né, na dispensação da plenitude, né? Tudo convergiu para que Cristo viesse naquele tempo, daquela maneira, nascesse de uma mulher, de uma virgem, né? Então tudo ali, né, convergiu para que fosse naquele tempo, né? Para da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado. Então, algo que aconteceu lá antes da fundação
do mundo, né? De todas as coisas, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus, né? Então, a salvação, ela começa com Deus. Segundo Armínio, a doutrina da predestinação possui 4 decretos absolutos. Primeiro, Deus decretou que nomeava Jesus Cristo como mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Segundo, é aquele pelo qual decretou que receberia em favor aqueles que se arrependessem e crescem, e que em Cristo se cumpriria a salvação dos penitentes e crentes que perseverassem até o fim, mas que deixaria em pecado e sob a ira todos os impenitentes e incrédulos, e os condenaria pela alienação a Cristo. E terceiro, é aquele pelo qual Deus decretou que administraria de modo suficiente os meios que eram necessários à fé, ao arrependimento e à fé. E o quarto, Deus decretou a salvação ou a perdição das pessoas. Esse decreto se fundamenta na presciência de Deus, pelo qual desde a eternidade ele sempre soube quais indivíduos que pela graça proveniente creriam e pela graça subsequente perseverariam. Por isso, Paulo fala no verso 9 de Efésios 1 que foi descoberto o mistério da vontade de Deus. Então, Paulo vem tratando aí, né, que a salvação, ela começa com Deus. Né? Então, tudo brotou ali no coração de Deus, né, antes da fundação, antes de tudo. Né? E aqui Armínio vem colocando na ordem correta, né? Quando Deus determinou ali os decretos do Senhor, ele determinou que através de Cristo a salvação viria através de Cristo Jesus, né? Então, agora Paulo vem falando, né, Romanos 5:8, né? A salvação envolve o amor de Deus. Essa parte, meus irmãos, me constrange. A Bíblia nos fala que Deus planejou a nossa salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Antes do homem se afundar no lamaçal do pecado, nós, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. Mas em Romanos 5:8 diz que foi nesse estado que eu e você estava, que Deus nos amou. Paulo diz aos de Tessalônica que eles eram amados, mas não somente por ele, Paulo, mas por Deus. E a Bíblia fala lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, né? Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Não nos amou porque nós era bons, estávamos com as nossas vidas voltadas a Ele, né? Estávamos ali com as nossas vidas buscando santificar. Não, estávamos atolados no pecado. Então Paulo fala que a salvação, né, ela envolve o amor de Deus. Por amor, Deus determinou antes da fundação do mundo, né? Ele nos predestina antes da fundação, por amor a mim e a você. Foi por amor que Deus por nós que tornou possível o Calvário em que Jesus morreu na cruz por causa de nossos pecados. Mas não é o amor de Deus que salva o pecador, e sim a graça. Em sua graça, ele nos dá aquilo que não merecemos, e em sua misericórdia, deixa de nos dar o que merecemos. Então podemos entender porque Paulo começa as suas cartas dizendo: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo fala que a salvação agora também ela envolve fé. Começa com Deus, envolve o amor de Deus e envolve também fé. Efésios 2:8, por favor, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela envolve fé. Quando Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele faz uma releitura das Escrituras, agora a partir de Jesus. Ele diz que tudo se converge nele. Ele, Jesus, é o ponto fulcral do Evangelho. Se levanta muitos querendo dizer que a salvação é pelas obras da lei. Em Romanos 4:3, Paulo escreve que o pai Abraão foi justificado pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8.
Quando Paulo e Silas e Timóteo pregou o evangelho em Tessalônica, alguns dos que ouviram a mensagem creram e deixaram a idolatria e se voltaram para o verdadeiro Deus vivo, no versos 9 de 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1º. O Espírito de Deus usou a palavra de Deus para gerar fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Hebreus 11, 6. Paulo também diz que a salvação envolve a Trindade. Começa com Deus, ela é baseada no amor de Deus, ela envolve fé e também envolve todas as 3 pessoas da Trindade. Efésios 1, 3 a 14 diz: Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito e sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o nosso penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui Paulo descreve toda a Trindade. Toda ela aqui, né, Deus Pai planejou, né, o plano de salvação, foi Deus Pai que planejou. Deus Filho, Jesus na pessoa, né, o Deus Filho, né, ele vem e executa esse plano. Deus Pai, Deus Filho executa esse plano, e o Deus Espírito vem e sela, né, sendo nosso penhor, né, dando-nos garantia que somos verdadeiramente salvos quando cremos em Cristo Jesus. Então Deus Pai planeja, Deus Filho executa e o Espírito Santo vem e sela, né, como se fosse a nossa garantia, né? Uma carta, né, para a carta chegar no endereço, né, hoje nem tem mais isso, né? Carta, ninguém nem manda mais carta, né? Então, para a carta chegar no endereço certo, correto, e termos a certeza que ela vai chegar em seu destino, era necessário colar um selo ali, né? Então, o Espírito Santo faz este papel na minha e na sua vida. Deus planejou. Jesus foi lá e executou o plano, né? Ali na cruz do Calvário, quando ele diz tetelestai, está consumado, então foi dado a mim e a você a oportunidade de vida, quando cremos nele. O Espírito Santo vem e sela, né? Dando ali, né, legitimidade, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Então a salvação envolve toda a Trindade. Deus Pai planeja, Deus Filho executa e o Deus Espírito sela. Nós cremos em um Deus que existe na forma de 3 pessoas. É preciso sabermos e ter em mente que as 3 pessoas participam da salvação. E aí, quando formos ler, né, lá em Gênesis, né, e façamos o homem segundo a nossa semelhança. Ali já tem, né, as 3 pessoas, né, ali está no plural. E façamos, ali está o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito. Os 3 estão, né, em toda a criação, né, em tudo eles estão ali, né, e eles fazem parte também da salvação. Compreendemos isso nos faz fugir dos perigos que nega a responsabilidade humana ou minimiza
a soberania divina, pois a Bíblia nos ensina ambas as coisas. Deus, como Pai, fui salvo quando ele me escolheu em Cristo, antes do início do mundo. Deus Filho, fui salvo quando ele morreu por mim na cruz. Deus Espírito Santo, fui salvo quando, em uma noite de domingo de 1994, quando ouviu a palavra e aceitei a Jesus Cristo, foi naquele momento que, por assim dizer, todas as peças do plano de salvação se encaixaram e eu me tornei um filho de Deus. A obra da salvação é feita através das três pessoas da Trindade. Então Paulo vem falando, né, que a salvação ela é feita através das três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paulo fala também que a salvação transforma a vida. Nos versos 1, 3, aí do texto que lemos, né, de 1 a Tessalonicense, 1:3, 1 Tessalonicense 1:3, diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, no trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo vem falando aqui, né, que houve, quando eles escutaram a palavra, houve uma transformação de fato. 2 Coríntios também 5,17 fala: mas se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então em Cristo há novidade de vida. Então a salvação ela transforma a vida. Você, quando a pessoa chega na igreja e o incrédulo, a sua fisionomia é outra. Quando ele se converte é totalmente diferente. Até a sua fisionomia muda, e no decorrer que ele vai crendo mais, que ele vai vivenciando nesse meio, se entregando mais ao Senhor, que a salvação de fato entra na sua vida, que ele aceita de fato, que ele crê de fato, a sua vida toda é transformada. Não há salvação sem transformação de vida. Não há como a pessoa ser salva e não ser transformado. Quando Paulo diz que os tessalonicenses eram eleitos de Deus por observar as mudanças na vida deles, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Então Paulo fala, olha, eles deixaram de servir, né, a ídolos. Nós já estamos vendo na vida de Tessalônica essa transformação, essa mudança de vida. Deixaram os ídolos lá, já está adorando ao Deus vivo. E ele vai falar também nos versos que nós lemos lá, né? Ele fala que não é necessário, né, falar sobre a fé de vocês, porque nós já sabemos. Vocês já têm testemunhado por aí. Então aquele que aceitou a Cristo, ele é nova criatura, ele testemunha de uma nova visão, né? Ele adquire uma nova cosmovisão. Qual a visão de mundo que ele tem a partir quando ele aceita Cristo Jesus? É totalmente diferente, né? Os seus conceitos, né? Os seus valores, né? Mudam a partir do momento que você e eu aceitamos a Cristo Jesus, e aquele porventura que virá aceitar também precisa ser assim de fato. Se creu de fato, se aceitou de fato que Jesus é Senhor da sua vida, tornou Salvador e Redentor daquela pessoa, então ele precisa apresentar novidade de vida. Quem afirma ser um dos eleitos de Deus, mas não mudou a sua vida, está enganando a si mesmo. Deus transforma os seus escolhidos. Isso não quer dizer, meus irmãos, que somos perfeitos, mas sim que possuímos uma nova vida, o qual não pode ser escondido. Então, a nova criatura, aí Paulo vai falar, né, que estamos vendo em vocês. Não tem como esconder mudanças, né, de postura. As pessoas vão, puxa vida, fulano está diferente. Então, quando Cristo entra na nossa vida, não tem como esconder as mudanças, né, que ocorrem na nossa vida. É algo assim, né, tremendo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Efésios 4:20.
20 a 24 diz assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fosse ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando no trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei do espírito, no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça em santidade. Então Paulo vem dizendo aqui, né, se vocês já aprendesse a Cristo, né, então vocês precisam se despir da velha criatura e revistai-vos do novo homem. Então, quando alguém está em Cristo, de fato, ele é nova criatura e não tem como esconder. É algo que está a olho nu para que todos possam ver. A fé, a esperança e o amor são as três virtudes fundamentais da vida do cristão. São as três maiores evidências da salvação. Então, a fé, a esperança e o amor são aquelas evidências, né, maiores, né, do que diz respeito à nossa salvação. A fé deve ser sempre levar as obras, Tiago 2, 14 e 26. Se você tem fé, você precisa praticá-la. E aí muitos não compreenderam muito bem essa colocação de Tiago, né? Olha, se você tem fé, você precisa mostrar a sua fé com as obras. Isso é chamado a fé operante, né? É fé colocar em ação, né, a sua fé. Alguém disse que não somos salvos pela fé em conjunto com as obras, mas sim por uma fé operante. Se os irmãos de Tessalônica tivessem continuado a adorar ídolos mortos e ao mesmo tempo professar sua fé no Deus vivo, demonstrariam que não faziam parte dos eleitos de Deus. Então, você tem fé, você precisa partir, né, do momento que você creu em Cristo Jesus, viver em novidade de vida, né? Colocar em prática, né, a sua fé, né? Outra evidência da salvação é o amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, Romanos 5:5. Somos instruídos por Deus que devemos amar uns aos outros, 1 a Tessalonicenses 4:9. Servimos a Cristo porque o amamos. A terceira evidência da salvação é a esperança, com a qual se aguarda pela volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:10. E Pedro, vem falar, né? Escrevendo aqui, o pessoal já estava meio que descrente, né, da volta de Jesus. Ele falou que voltaria. E aí os anjos lá em Atos falaram, aquele mesmo Jesus que vocês viram subindo, assunto ao céu, ele voltará. Então se levanta, né? O ser humano é complicado, né? A falta de fé, a falta de esperança. Aí Pedro falou assim, olha, vocês precisam se fortalecerem. Quando perguntarem por vocês qual que é a razão da sua esperança. Então a esperança para o cristão faz toda a diferença. Puxa vida, as coisas estão difíceis. Estamos atravessando um momento da história que, porventura, eu, com os meus 46 anos, nunca o vivenciei, né, de ver igrejas sendo fechadas, não poder congregar em igrejas. Nunca vivenciei isso. E até então não tinha ouvido falar de algo assim, dessa proporção. Mas olha, a nossa fé precisa estar baseada em Cristo Jesus, a nossa esperança está nele. Olha, confiamos que o Senhor em todas as coisas vai tirar as dificuldades, vai nos capacitar para passar por a dificuldade. Se tiver montanhas, o Senhor vai nos capacitar. Se tiver dificuldade, o Senhor vai nos dar a condição de vencê-las. E a nossa esperança está nele. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos levar, para morar juntamente com ele eternamente. Então, vivamos confiados, né? Que a nossa fé, cada dia, né? Que Deus aumente a nossa fé nele, para que possamos, olha, ele voltará. Maranata, vem Senhor Jesus, ele voltará. É uma certeza que nós precisamos, que precisa brotar do nosso coração em todo tempo. A volta de Jesus Cristo é o tema central das duas epístolas aos Tessalonicenses. Os não salvos não aguardam com grande expectativa a volta do Senhor. Quando o Senhor arrebatar sua igreja nos ares, os incrédulos ficarão surpresos. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Então será surpreso, que eles não estão aguardando, não creem em Cristo.
muito menos que voltará. E aí, né, a gente, muitas vezes, né, na década de 90, teve aqueles filmes, né, que fala de arrebatamento, né, foi uma onda muito grande que teve aí, né, vai falando dessas coisas, né, que as pessoas não acreditavam que verdadeiramente vai acontecer. Com o Apocalipse era a conversa é, da carochinha, né, não era verdadeiramente de fato que isso não ia acontecer, e aí quando se dá de verdade, meus irmãos, é uma realidade, né? Não como os filmes falam, né? Eu creio que será algo assim maior, mais glorioso, né? No que diz respeito ao Senhor, as coisas que Ele vai realizar naquele dia. Aquele dia será maravilhoso, que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu, e a Bíblia fala que todo olho verá. E toda língua confessará que Ele é Senhor, então não tem para onde fugir. A minha esperança está nessas verdades. Não tem como fugir, né, de algo assim tremendo e maravilhoso. E para concluirmos, meus irmãos, a fé e a esperança e o amor são evidências que somos eleitos. E elas estão ligadas entre si, né? E só podem vir de Deus. A fé é o Senhor que nos dá. A esperança vem dele, o amor. Ele é o amor. A igreja deve ser construída de eleitos, salvos pela graça de Deus. Um dos problemas nas igrejas hoje são a presença dos não salvos em seu meio. O nome muitas vezes está no rol de membros, mas não no livro da vida do Cordeiro. E aí Jesus fala naquele momento, né, que os discípulos saíram, né, pela primeira vez, né, pregando e curando, expulsando demônios no nome de Cristo, né, em nome de Jesus. E aí chega todo, né, eufóricos, que fizeram, o que aconteceu. Jesus, olha, sua alegria não pode estar baseada nisso não, porque os demônios os obedecem em meu nome. E vocês curou enfermos. A alegria de você deve estar exclusivamente baseada no seu nome, está escrito no livro da vida. Todos nós devemos nos examinar o nosso coração e nos certificar que verdadeiramente somos nova criatura e fazemos parte dos eleitos de Deus. Que Deus, meus irmãos, aumente a nossa fé nele, para que possamos cada dia, com esperança renovada, confiados, ó Deus. Os tempos são difíceis, mas eu confio no Senhor. Ao seu tempo, todas as coisas se alinharão. Meus irmãos, se assim não for, né, o Senhor, nós não sabemos quando Jesus voltará. Ele mesmo fala, né? Nem eu sei, somente o Pai que sabe. Então compete a Deus saber o dia que Jesus voltará, mas certo é que será algo assim tremendo e maravilhoso para mim e para você. Meus irmãos, todas as dores cessarão, tudo aquilo que nos oprime hoje ficará para trás. Que Deus abençoe a sua vida, né? Como povo eleito de Deus, que possamos confiar cada dia mais nele, aumentar a nossa fé nele, a nossa esperança e o amor uns para com os outros. A Bíblia fala que se nós não amamos aqueles que nós estamos vendo, o nosso irmão, o nosso próximo ali, como dizemos que nós amamos a Deus, então renovados, né, por esse amor maravilhoso, o qual o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, derramou nos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Pai, mais uma vez te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Pai, que as nossas vidas se alinhem à tua vontade. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Queremos, ó Pai, colocar cada um da tua igreja no teu altar. Ó Pai, sonda, ó Pai, os nossos corações. Vê se em nós, ó Deus, algum caminho mau. Ó Pai, não permita, ó Deus, que venhamos, ó Pai, desviar, ó Pai, dos caminhos do Senhor, apostatar da fé. Ó Deus, nos ajude para que possamos cada dia mais compreender a tua palavra. No que diz respeito, ó Pai, aquelas coisas, ó Pai, que o Senhor diz na tua palavra que irá fazer, com certeza, verdadeiramente serão feitas, o Senhor já fez, todas as coisas nós vivemos, ó Pai, no nível, ó Pai, humano, não compreendemos as coisas espirituais em sua totalidade.
E cremos, ó Pai, que a seu tempo, ó Pai, serão reveladas a nós, quando, ó Pai, nos encontrarmos com o Senhor, quando o Senhor voltar para nos buscar. Obrigado, Deus. Nos ajude, toma cada um de nós nas tuas mãos, dá-nos um resto de semana na tua presença, para que possamos, ó Pai, apontar, ó Pai, o caminho, ó Deus, com uma esperança renovada, confiados e orientados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja aqui neste lugar. Te pedimos, ó Pai, seja, ó Pai, o nosso orientador, que nós possamos, ó Pai, cada dia nos entregar, ó Pai, verdadeiramente nas mãos do Senhor, que o Senhor possa ser o nosso guia. Muitas vezes, ó Pai, nós queremos assumir o controle, o leme, né, o timão, né, ser o timoneiro, mas que o Senhor assuma de fato, que nós deixemos, ó Pai, que o Senhor assuma de fato as nossas vidas, que seja o nosso guia verdadeiramente. Muitas vezes nós queremos tomar essa direção para nós, porque o nosso eu muitas vezes quer sobressair, mas que nós venhamos negá-lo, ó Deus, e que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Te adoramos e te pedimos nesta noite, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida.